Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E hoje trago para vocês a continuação da aula de progressões, e nesse caso, progressões aritméticas, Vamos ver o que vem por aí. Lembrando que você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente. A interação faz parte do processo de aprendizagem. Isso aqui é uma sala de aula, então coloque lá suas dúvidas, sempre que eu puder, vou respondê-las. Vamos então entender por que uma criança em 1700, em uma sala de aula, uma turma bem agitada, receberam como castigo que somassem todos os naturais de 1 a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o professor passou essa atividade pensando que eles ficariam mais calmos. Só que um aluno, uma criança, que se destacou muito na história, fez em pouquíssimos minutos. E quem foi essa criança? Foi Gauss. Gauss, matemático brilhante. Foi de 1777 a 1855. E essa foi uma das contribuições de Gauss, conhecido como a soma de Gauss. E vamos entender o que ele fez. Quando ele tinha para somar de 1 a 100, ele pegou o primeiro, somou com o último, deu 101. E o segundo, com o penúltimo, também deu 101. Terceiro, com o terceiro, 101. E o quarto, com o quarto, também deu 101, e ele percebeu que ia dando 101 até um determinado ponto. E o que eu quero que você entenda é que não dá 101 infinitamente. Estão sendo somados como as camadas de uma cebola, de fora para dentro. Então vai chegar um ponto onde eu vou fazer a última soma, que é o meio. Você não vai continuar somando até a extremidade. Portanto, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Nessa soma, você não tinha 100 valores, então o meio vai ser exatamente 50 mais 51, que também dá o quê? 101. Portanto, pela esquerda você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 50. Pela direita, do 51, 52, 53 até o 100. Você faz, ao todo, 50 somas, que dão 101. Portanto, 50 vezes 101, Gauss descobriu que dava 5.050. Mas qual é o benefício disso? Você não vai usar só para somar de 1 a 100. O que ele percebeu foi que toda sequência tinha esse padrão. Quando você pega o primeiro mais o último, soma e divide pela uma quantidade e multiplica por outra. É o que nós vamos entender. Quando você pegou aqui, você somou o primeiro mais o último e multiplicou por 50. Só que eu gostaria que você entendesse o que é esse 50. Primeiro mais o último. E o 50 ele não seria, por exemplo, a metade de 1 a 100? Ou seja, você tinha 100 valores e os dividiu por 2. Então nascia aí, na ideia brilhante de Gauss, a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, que diz o seguinte: Sn é igual a A1, que é o primeiro termo, mais An, que é o último, vezes o número de termos divididos por 2. Isso aqui é ouro, que é a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. E lembre-se sempre do que Gauss fez quando você esquecer essa fórmula. Primeiro mais o último até a metade da quantidade, ou seja, até n sobre 2. Beleza? Então, para fechar, essa é a fórmula da soma da progressão aritmética. Vamos seguir para ver na prática como é que funciona. Dificilmente essa fórmula da soma da PA você vai usar diretamente. Vai pegar, vai jogar os valores e vai ficar prontinho. Você tem sempre que achar o último termo. Em algumas questões ele dá o último termo, mas são raras as exceções. Olha esse exemplo aqui. Qual a soma de todos os naturais pares de 3 algarismos? Primeiro você tem que entender o que é um natural, o que é um par e o que são 3 algarismos. Não é difícil, vamos entender. Não é difícil, vamos entender. Bom, gente, 3 algarismos tem o 300, tem o 400, tem 1000, não tem 3 algarismos, tem 4. 99 tem 2. Então, o primeiro de 3 algarismos é o 100. Como ele quer os pares, 102, 104, até 999. Porém, ele é ímpar, não pode. Então, você vai ter 996, 998. Bom, essa é a sequência. Ele quer a soma de toda essa sequência. Mas olha só, colocando aqui a fórmula da soma, soma de n termos, é o primeiro, temos, é o último, temos também, só não temos o número de termos para dividir por 2. E para isso nós temos que usar a fórmula de termo geral, que foi aprendido na primeira aula. Termo geral da PA. Termo geral diz que AN é igual a A1 mais N menos 1 R. A N é o último termo, 998.
A1 é o primeiro termo, naquele caso 100. N é o número de termos, N de não sei, menos 1 vezes a razão. E a razão, gente, está indo de 2 em 2, correto? Bom, passa o 100 diminuindo, você vai ter 998 menos 100 igual a N menos 1 vezes 2. 998 menos 100 dá 898. E o 2 que estava multiplicando passa dividindo. 898 sobre 2 dá 449. E o menos 1 passa para o outro lado somando. Ou seja, 450 termos. Os alunos gostam muito de macete, né, de saídas rápidas. Eu não chamaria nem de macete, são os passos que eu fiz aqui. Eu pego o último, diminuo o primeiro, divido por 2, que é a razão, e somo 1. Se você fizer direto, último termo, 998. Diminui do primeiro, 100, que vai dar 898. Divide pela razão, que nesse caso é 2, 449. E soma 1, 450. Eu não vejo isso como vantagem, mas o aluno gosta de se apegar a detalhes, né? Então, se servir para algum de vocês, fique à vontade. Já sei o número de termos, agora vamos voltar na fórmula da soma. Então, a soma dos 450 termos, agora eu sei quantos são, é o primeiro termo, 100, mais o último termo, 998, vezes o número de termos, 450, dividido por 2. Teremos, então, 1098 vezes 450, dividido por 2. Posso pegar e dividir o 1098 por 2, para ficar mais fácil, né? Que dá 549 vezes 450, que dá 247.050. Essa é a soma de todos os números de 3 algarismos pares, do 100 ao 998, ok? Isso foi só um exemplo, lembrando, vamos fazer a aula de exercícios, 5 questões muito boas. Se fosse você, eu não perderia. Agora vem com uma ideia bem bacana, né? Algumas questões aparecem assim, insira tantos meios aritméticos entre tal e tal. Aí eu venho com um exemplo para vocês. Qual a razão necessária para inserir 8 meios aritméticos entre 10 e 118? Como assim? Você tem o 10, aí você quer botar 8 termos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 118 no final. Esse tipo de questão é muito legal, só que você tem que entender uma coisa. Se você tem 8 meios, você não tem 8 termos. Você tem 8 no meio e 2 nas pontas. Então, graças aos 2 nas pontas, você tem 8 no meio, 9 e 10. Portanto, 8 meios aritméticos, você tem 10 termos. Você vai até o A10. Portanto, gente, A1 é 10, A10 é 118. É só usar a fórmula de termo geral, sempre com 2 termos a mais. Se você quiser inserir 12 termos aritméticos, você vai ter 14 elementos. Se você quiser inserir 20 termos no meio, 21, 22, você vai ter 22 termos. Então se liga nisso, que é sempre acrescentando os da ponta. Então, a fórmula do A10, como nós vimos de uma maneira mais prática na aula anterior, de PA, A1 mais 9R. Essa é a fórmula do A10. Então, o A10, que é o 118, é igual ao A1, que é 10, mais 9 vezes a razão. 10 passa diminuindo, 118 menos 10 é igual a 9R, 118 menos 10 dá 108. Dividido por 9 é igual a razão, que dá 12. Ou seja, você vai somando de 12 em 12, que vai chegar no 118. E assim sucessivamente. Beleza? Então essa foi a segunda parte do bloco de progressões. Eu vou trabalhar a progressão aritmética, a progressão geométrica e depois no final eu ainda trabalho com as duas juntas, né? Eu vou fazer 3 aulas de PA, 3 aulas de PG e uma aula bônus no final que eu vou abordar PA e PG juntas, que tem algumas questões bem legais que trabalham com isso. No geral eu encerro essa parte aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Gostaria que vocês continuassem acompanhando as séries que eu estou gravando para o seu benefício próprio e tudo mais, para você aprender. E gere aí a comunicação, o diálogo. Deixe algum comentário se você está entendendo, se você não está entendendo, se está gostando, porque precisa gerar a comunicação. Isso aqui é uma sala de aula, é um ambiente de aprendizado. Precisa ter o diálogo para ver avanço. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu!